Olá, meus amigos, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Sem Fronteiras, Sem Fronteiras. Sejam todos bem-vindos. É com imenso prazer que diariamente, ou quase diariamente, agora fazendo vídeos, eu estou aqui para vos receber com maior carinho, com maior amor, às vezes até com problemas aqui na transmissão, mas sempre com a melhor das intenções e amor. Amor é que comanda tudo. Mas hoje é para, talvez um vídeo curto, comunicar. Eu estou aqui de olho porque o meu computador poderá arriar, então tem que ficar de olho. Para vos comunicar que neste seriado que eu tanto falo, do caso Mangenas e Mami, eu ontem pude estar em contato com o casal. Uma coisa era áudio, né? A gente ligar e, oi, como vai? Tudo por áudio ou mensagem. Outra coisa é assim, telinha, né? A gente estar via telinha, se vendo e conversando. Meu alô aos angolanos, os angolanos de um modo geral, de Luanda ao Cunene, sabem de quem eu estou falando, Mangenas e Mami. Mangenas, um ex-jogador de hóquei em patins, eu até andei confundindo, achando que ele era, pelo fato de ser do 1º de agosto, ele era jogador de futebol, mas não. Então, ontem mesmo eu pedi desculpas, ele deu risada, falou, não, mãezinha, eu sou Filomena, hóquei em patins. Falei, tá bom, pronto. A gente troca alhos por bugalhos, mas tu eras um grande jogador, meu. Ele deu risada. Portanto, a intenção é falar daquilo que ele foi, que de forma alguma parou, né? Eu acho que estacionaram Mangenas, obrigaram, quase esgoelaram Mangenas, né? A parar, porque Mangenas continua sendo um grande jogador que tem no sangue, nas veias, correndo, essa fibra daquilo que ele no fundo nasceu para ser, né? Para quem não é de Angola, para quem não sabe, faça uma busca no Google e procure lá Mangenas, né? Geni, Quintas, Mangenas, Geni já é o suficiente, 1º de agosto, para saber quem é este rapaz que hoje vive um drama violento na sua vida, ele, Mami e seus 2 filhos, sem contar a Esmeralda, que foi a filha que eles perderam num hospital já na cidade de Maputo, e que é uma grande história, se não uma triste história de mistério, onde os médicos em questão dizem, após alguns dias, que ela teria morrido, mas ao mesmo tempo, nesses dias em questão, ela estava saudável, tinha uma pequena anemia, mas ela estava saudável. Mami esteve com as suas filhas na mão, com a sua filha na mão, viu a filha, teve o gosto de sentir aquele pequeno ser perto dela. E na hora de sair do hospital, um dos médicos, que eu prefiro não falar, vou deixar tudo isto para a Mami contar com maiores detalhes, dá-lhe a notícia de que Esmeralda teria morrido. Certidão de óbito, atestado comprovante, tudo que é normal, que a Constituição de qualquer país nos permite. E hospitalar, então, nem se fala. Não deram ao casal o corpo da filha, que foi parido por ela, é filho dela e de Mangenas. Até hoje, a Mami não viu. Não foi entregue, não houve sepultamento e nunca mais viram a filha, mesmo morta. É uma longa história, longa história. E eu diria que ontem, ao conversar com eles,
Primeiro, eu vi a mami doente, muito, muito, como dizem os brasileiros, agastada. Ela mal conseguia conversar comigo, estava aquela mistura de insonolada com pedindo desculpas e dizendo eu não estou legal, eu não estou bem. E eu falei, não te preocupes, eu vou falando com o teu marido, mas ela queria participar. Todas as entrevistas que vocês veem de Mangenas e Mami, a Mami é extremamente participativa, muito ativa, por sinal. Ontem eu vi uma Mami derrubada, uma Mami cansada, uma Mami jogada em cima de acredito eu, de um colchão, cansada. De vez em quando ela dizia, Filomena, eu estou aqui, Filomena, eu estou te escutando, Filomena, eu estou participando. Eu dizia, não te preocupes, mami, eu sei que tu estás aí, mas descansa. Pude ver os filhinhos dela, os 2 filhinhos que ela tem, junto com o Mangenas, uma delas participou, a menina, ficou ali brincando um pouquinho na tela, muito fofa, e pude, então, conhecer, eu diria que de ponta a ponta, a história dramática, horrorosa do casal Mangenas e Mami. E eu digo mais, eu vou muito mais além daquilo que todos os influenciadores estão falando. A história do Mangenas não começou em 2019. A história do Mangenas começou já desde que ele era pequeno. A história do Mangenas começou, e eu não quero contar, porque eu prefiro que seja ela contar, eu só estou aguçando o bico de vocês. A história do Mangenas começou como qualquer criança que tem pais, que tem família, ou que sonha em ter uma família, e que, como uma boa criança, pergunta para sua mãe, mãe, mainha, mamã, por que disto? Por que daquilo? E a mãe, ainda mais as mães angolanas, não é verdade? Como é então? Dá-lhe aquela resposta rápida, conclusiva, taxativa, que resume na vida de uma criança, que é para acabar definitivamente, porque certa parte da vida do Mangena morre ali. E anos mais tarde, Mangenas descobre que aquilo que a mãe falou não era verdade. Ontem, conversando com Mangenas, mais do que Geni, pelo estado de saúde dela, eu descobri tanta coisa, mas tanta coisa. Não sei se você sabe, eu sou escritora. Portanto, eu tenho na minha veia o dom de escutar as pessoas, de ler facialmente um ser humano, sentir os sentimentos de um ser humano, captar a energia de um ser humano, para depois pôr no papel uma história. Mas hoje eu não estou pondo no papel, eu estou trazendo para o meu canal, e irei trazer para o meu canal toda a história do Mangenas, desde quando ele era pequeno, e aonde eu acho que começaram os dramas da vida de Mangenas, até a sua vida adulta, porque o Mangenas é jovem, o Mangenas não tem a minha idade. E se eu, que tenho 63 anos, ainda acho que tenho muito chão para rodar, imagina Mangenas e Mami, que vivem num cárcere privado. Quando eu vi aquela criança sorrindo para mim,
brincando comigo porque eu adoro crianças. Eu só pensei e comentei com Mangenas e Mami. Meu Deus, o que eu mais sinto é ver os teus filhos enjaulados, porque vocês vivem enjaulados, e vocês não podem nem tomar sol com eles. Vocês não podem nem levar num parquinho os vossos filhos para tomar sol, tomar um gelado. E ele falou: não. A porta da grade da casa é fechada do lado de fora. É a imigração que abre. São os homens do órgão da imigração que abrem quando querem. Tudo é feito pelo órgão de imigração. Eles não conseguem abrir a porta. Mangenas e Mami só saem daquela casa se eles abrirem a porta por algum motivo, para os levarem ao órgão de imigração, ou alguma necessidade muito, muito, muito urgente. Eu pude ver a Mami doente, eu pude ver a Mami num estado de saúde não muito bom, e fica a pergunta, tanto ao órgão de imigração, quanto à ministra que tanto se preocupou durante toda a gravidez da Mami. Gravidez esta que foi antecipada aos 7 meses. 7 meses. Por ordem da ministra. O bebê nasceu bem, apesar dos 7 meses. Mas tudo, atrás de tudo, tinha a ordem da ministra. Por enquanto, senhora, não estou falando seu nome. Estou deixando que os autores da história, que estão sendo massacrados pelo governo de Angola, que foram perseguidos pelo governo de Angola, foram quase mortos pelo governo de Angola, e aí eu estou falando do Mangenas, mas no caso da Mami, foi violentada por 3 homens dentro do seu apartamento em 2022. Homens do SIC. Chegam a Moçambique, são tratados do jeito que são tratados, e tem uma filha que dizem que foi ou que morreu. Depois tem alguém que afirma que a filha está viva. Escutam muitas histórias, como por exemplo, a ministra em questão, que eu ainda não falei o nome, não tem filhos. Mas a grande realidade é que houve uma funcionária que trabalhava lá e que diz, além de não ter filhos, e todos os médicos envolvidos no caso da Mami, todos os médicos obedeciam exclusivamente às ordens desta ministra. Vamos agora mudar os alhos e os bugalhos para que vocês entendam. Somos humanas, vamos parar num hospital, mas somos simples humanas. Imaginem eu tive todos os meus filhos no Brasil, os meus filhos são brasileiros. Meus filhos são brasileiros. Eu não conheço muita gente da política brasileira. Conheço alguns, mas não conheço muita gente. Aí, de repente, uma ministra me vê por algum motivo na rua, ou por uma tela de televisão, por algum motivo, e fala, epa, aquela gaja está grávida. Aquela gaja pode me dar um bom filho. Aonde será que elas cuidam? Manda me enquadrar. Perseguição. Onde é que elas cuidam? Hospital tal. E começa todo um processo de investigação em cima da mesma.
A diferença no caso do exemplo que eu estou dando e do caso da Mami é que a Mami, eu estou resumindo, porque eu não quero contar a história toda, porque quem vai contar são eles. A Mami e o Geni, quando entraram em Moçambique, por uma série de fatores que eles irão contar, eles entraram sem documentos, porque estavam fugidos de Angola. A secreta angolana que prometeu tanta ajuda a eles, os largou na mão, os entregou depois de eles entrarem em território moçambicano. Quiseram raptá-los em território moçambicano e os entregaram. Daí, a eles terem ido parar nesse órgão de imigração. Marido e mulher foram separados durante um bom tempo. Vieram a se unir somente na época em que a Mami foi dar à luz, foi levada para um hospital para dar à luz. Foi nessa hora em que depois, com todo este episódio que aconteceu, então se juntaram neste cárcere privado. Até ali, eles estavam cada um num canto. Separaram eles. Era muito mais fácil, mesmo estando em Maputo, Moçambique, países irmãos, conjugam das mesmas ideias. Ministro do Interior em Angola, Laborinho, e a outra é colega dele, amiga dele, tinha sido ex-diretora-geral também do